E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Fluminense empatou com o Juventude em 1-1, na tarde deste domingo, 18/05, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Hércules foi o autor do gol no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, RS. Com o resultado, o tricolor chega aos 14 pontos e ocupa a sétima colocação na tabela de classificação. O Fluminense terá um grande teste no próximo domingo, às 17h30, quando enfrenta o Atlético Mineiro na Arena MRV, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Após poupar os titulares na Sul-Americana e perder para o GV San José, a pressão aumentou sobre o desempenho do time principal, que estará descansado para essa partida. O semblante fechado de Felipe Melo após o apito final não era por acaso. O empate contra o Juventude, em Caxias do Sul, não foi apenas mais um tropeço do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2025. Foi um retrato fiel de um time que parece ter perdido a fome, a intensidade, a alma que um dia encantou o torcedor tricolor. A entrevista pós-jogo do volante, um dos líderes do elenco, veio como um raio em céu encoberto. Não dá para aceitar esse tipo de desempenho. É o Fluminense, porra! Temos que honrar essa camisa. Disparou, com os olhos ardendo de frustração. E ele tem razão. O Fluminense, hoje com 14 pontos e uma campanha irregular, ocupa a sétima colocação na tabela. Muito abaixo do que se espera de um elenco com nomes experientes, com estrutura, com história. Contra o Juventude, o que se viu foi um time apático, desconectado e sem ideias claras em campo. Nem a vantagem conquistada no segundo tempo serviu de impulso. A equipe recuou, errou passes infantis e assistiu, sem reação, ao gol de empate dos gaúchos. Felipe Melo, aos 41 anos, talvez já não corra como antes. Mas sua voz ainda ecoa como um trovão nos bastidores do clube. Ele conhece a grandeza do Fluminense, sabe o que representa defender esse escudo e, mais do que ninguém, enxerga quando o time está devendo. Faltou atitude. Faltou vergonha. Futebol não é só toque de bola bonito, é entrega, é suor, é honra, gritou no vestiário, segundo relatos internos. O alerta está dado. E não é de hoje. O Fluminense oscila perigosamente entre atuações minimamente sólidas e vexames incontestáveis. E se há algo mais perigoso do que perder, é não aprender com a derrota. Contra o Juventude, o time não apenas empatou, ele decepcionou, irritou, frustrou. Um roteiro já repetido nesta temporada, que faz soar sirenes nas laranjeiras. A questão não é técnica. O elenco tem qualidade. A questão é mental, emocional. Falta gana, falta liderança em campo, falta a tal casca que os grandes clubes constroem em jogos decisivos. E é isso que Felipe Melo cobra, não só em palavras, mas em postura. Ele é a personificação de um torcedor dentro de campo. Alguém que sente o jogo, que se incomoda com a letargia, que exige mais. E o torcedor? Este, que já sofreu tanto, agora vê com desconfiança os discursos pós-jogo. Cansou das entrevistas protocolares, dos sorrisos amarelos, das justificativas técnicas. O que ele quer é atitude. E esse time de 2025, mesmo com a chegada de reforços e um treinador consagrado como Renato Gaúcho, ainda não mostrou a que veio. Quando a torcida esperava uma arrancada, recebeu um banho de água fria em forma de empate. A partida contra o Juventude simboliza muito mais do que 2 pontos perdidos. Representa um momento de ruptura. Ou o Fluminense acorda e retoma o caminho das vitórias com espírito de luta, ou o sonho do título vira pesadelo precoce. Felipe Melo sabe disso. Por isso falou. Por isso gritou. Por isso expôs o que muita gente dentro do clube finge não ver. Ele não está sozinho. Nos corredores do CT Carlos Castilho, o clima não é dos melhores. Há ruídos entre jogadores, conversas duras com a comissão técnica e uma diretoria que começa a se inquietar. O rendimento do time já interfere nos bastidores.
E se não houver resposta dentro de campo nos próximos jogos, a tendência é que as cobranças ganhem outra escala. Na próxima rodada, o adversário será o Atlético Mineiro, fora de casa. Um duelo de alto risco, contra uma equipe que vive um bom momento. Uma vitória pode acalmar os ânimos. Mas outra atuação abaixo da crítica pode acelerar crises internas. Renato Gaúcho, que tem sido preservado pelas críticas diretas, também começa a ter sua responsabilidade questionada. O técnico, conhecido por sua habilidade de blindar o elenco e dar confiança ao grupo, agora enfrenta um novo desafio: reacender a chama competitiva de um time que parece ter esquecido o peso da camisa que veste. Felipe Melo fez sua parte. Mostrou que, mesmo veterano, não se esconde. Ele cobra, aponta, exige. E talvez esse seja o ponto de virada, a cobrança interna, de quem vive e respira o clube. Mas será que os demais jogadores vão absorver essa mensagem? Será que entenderam que empatar com o Juventude, em Caxias do Sul, da forma como foi, é inadmissível para um time que almeja voos altos? Ou será que vão seguir acomodados, achando que o Brasileirão é longo e que ainda há tempo para reagir? A verdade é que o tempo no futebol é cruel. Quando se acorda, pode ser tarde demais. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A repercussão da fala de Felipe Melo se espalhou rapidamente pelos bastidores do Fluminense. E não foi apenas um desabafo. Foi uma cobrança direta, cortante, um tapa na cara da apatia. Jogadores que convivem diariamente com o volante sabem, quando ele fala daquele jeito, é porque o limite da tolerância foi ultrapassado. E não há mais espaço para desculpas, nem para discursos conformistas. Nos treinos que se seguiram ao empate, o clima era diferente. Mais tensão, mais cobrança, menos sorrisos. Felipe não deixou barato. Durante as atividades, gritou, incentivou, puxou colegas pela camisa. Ele sabe que está em seus últimos momentos como jogador profissional, mas quer sair de cabeça erguida. Quer ver o Fluminense grande, respeitado, temido. E não esse time sem alma que entrou em campo contra o Juventude. Renato Gaúcho, ao ser questionado sobre a crítica de Felipe, desconversou. Disse que entende a frustração, que o grupo está comprometido, que resultados ruins fazem parte do processo. Mas por trás da fala ponderada, há sinais claros de desgaste. O vestiário está rachado. Nem todos os jogadores aceitam a intensidade das cobranças. Alguns já demonstraram incômodo com o tom do veterano. Mas quem está certo? O que cobra, ou o que se esconde? O torcedor tem a resposta. E ela vem nas arquibancadas, nas redes sociais, nos comentários inflamados. O Fluminense não pode mais aceitar atuações medíocres. Não com a camisa que vestem. Não com a história que carregam. Não com o investimento feito no elenco. A temporada de 2025 começou com promessa de glória, mas corre o risco de terminar em decepção se não houver mudança imediata de postura. O vexame contra o Juventude não está apenas no resultado. Está no comportamento. Na passividade. Na ausência de gana. O adversário era limitado, vinha pressionado, mas jogou com mais coração, mais vontade, mais entrega. O Fluminense, por sua vez, parecia um time sem propósito. Sem alma. E isso é o que mais revolta. É isso que Felipe Melo não aceita. Alguns dirão que ele exagerou, que expor o time publicamente pode gerar mais problemas do que soluções. Mas será mesmo? Ou será que, em um elenco recheado de profissionais acomodados, era preciso alguém levantar a voz? Alguém que diga, em alto e bom som, que empatar com o Juventude, jogando da forma como foi, é sim um vexame? A cobrança de Felipe escancarou uma verdade que muitos tentam mascarar: o Fluminense está abaixo do esperado. Muito abaixo. E não é por falta de elenco. É por falta de atitude. E se não houver reação agora, o clube pode se distanciar dos líderes e mergulhar em um ciclo perigoso de instabilidade. O torcedor não aceita mais isso. E não vai aceitar.
Nos bastidores, a diretoria já considera reuniões emergenciais para avaliar o ambiente. Há preocupação com o futuro imediato. Com a sequência de jogos difíceis. Com o clima nos treinos. Com o vestiário dividido. Com a possibilidade de que a crítica de Felipe se transforme em ruído permanente dentro do elenco. Mas o maior temor é outro, que o time não mude. Que siga nessa marcha lenta, afundando em empates e derrotas. Felipe Melo é um dos poucos que ainda sente o peso da camisa. Que entende o que é ser fluminense. Que não tolera ver o time caminhar para o abismo sem reagir. Ele não está preocupado com a própria imagem. Está preocupado com o clube. E é por isso que sua crítica deve ser ouvida. Não ignorada. Não amenizada. Mas absorvida. Como um chamado à responsabilidade. Enquanto isso, a torcida segue na expectativa. Esperando que a indignação de Felipe se transforme em atitude coletiva. Que os jogadores despertem. Que joguem com raça, com tesão, com espírito de decisão. Porque o Brasileirão não espera. E o Fluminense, se continuar nesse ritmo, logo deixará de brigar na parte de cima da tabela para se preocupar com o meio da classificação. Ou pior. A hora é agora. O sinal vermelho foi aceso. A cobrança veio de dentro. O elenco precisa entender que a temporada está em jogo. Que o tempo de desculpas acabou. Que não se joga no Fluminense com apatia. Que não se honra essa camisa sem entrega total. Felipe Melo falou. Agora, cabe aos outros ouvirem. E reagirem. Antes que seja tarde demais. O eco das palavras de Felipe Melo ainda ressoava no vestiário quando os jogadores deixaram o gramado do Alfredo Jaconi. O empate indigesto virou símbolo de um Fluminense desconectado de sua essência, de suas glórias, de sua torcida. Mas naquele desabafo inflamado, havia algo além da crítica, havia amor. Amor pelo clube, pela história, pela luta que sempre caracterizou o tricolor das Laranjeiras. A pergunta que paira agora sobre as arquibancadas, sobre a comissão técnica e sobre cada jogador é direta: quem vai reagir? Quem vai encarar o espelho, reconhecer os erros e transformar a crítica em ação? Porque palavras têm peso, mas só atitudes mudam o rumo de uma temporada. E o Fluminense ainda está a tempo de retomar o controle, desde que não se esconda mais. O jogo contra o Atlético Mineiro no próximo domingo será mais que uma rodada do campeonato. Será um termômetro. Um divisor de águas. Uma resposta ao torcedor que está machucado, mas ainda acredita. Ao veterano que grita, mas ainda luta. Ao clube que sangra, mas ainda pulsa. E se há um momento para provar que o Fluminense é gigante, é agora. A fala de Felipe Melo não foi só um protesto. Foi um chamado. Um grito de guerra. Um lembrete de que vestir a camisa tricolor é carregar um legado. É jogar por gerações. É lutar até o último minuto. Se essa mensagem for entendida, o Fluminense ainda pode transformar a turbulência em força. Se for ignorada, o que vem pela frente pode ser ainda mais doloroso do que o empate em Caxias. Não se trata de apontar culpados, mas de assumir responsabilidades. O vexame contra o Juventude ficará marcado, mas pode ser o ponto de virada. A história do futebol é cheia de grandes reações após grandes quedas. E talvez seja exatamente isso que o Fluminense precise, cair para levantar mais forte. Mas só será possível se cada jogador entender o que Felipe Melo tentou dizer: o Fluminense é maior do que qualquer vaidade, qualquer zona de conforto, qualquer desculpa. Se a camisa tricolor ainda faz o coração bater mais forte, então é hora de mostrar. Com atitude, com entrega, com sangue nos olhos. Porque a torcida já cansou de promessas. O Fluminense não pode mais jogar como jogou. Nem empatar como empatou. Muito menos calar quando é hora de rugir. Felipe Melo rugiu. Agora é a vez do time rugir junto. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.